À beira do abismo. A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, lançou o mundo em uma depressão econômica que durou quase toda a década de 30, um fantasma do passado que volta a assombrar com a crise dos mercados financeiros. As semelhanças de diferenças entre a atual crise financeira e a de 1929. Como hoje o epicentro da crise de então foram os Estados Unidos, mas por razões distintas, naquele ano os americanos estavam no ápice de um período de ascensão como potência capitalista. Entre 1870 e 1929, o produto industrial do país quadruplicou. Na época já eram conhecidas as crises cíclicas da economia caracterizado por movimentos de preços. Depois de um período de crescente valorização dos produtos, seguia-se uma baixa no contexto liberal em que os movimentos econômicos se faziam praticamente sem obstáculo. As crises do século XIX se manifestaram como uma vigorosa baixa dos preços na economia. Empresas industriais reagiam baixando também o salário dos trabalhadores e assim restabeleciam seu equilíbrio no nível inferior. Era a fase de depressão ou de liquidação da crise, antes que o sistema voltasse a uma dinâmica de crescimento. Desde 1925, apesar da euforia da expansão, a economia americana apresentava problemas. A produção se desenvolvia em ritmo acelerado, mas os salários não. Em consequência da progressiva mecanização da indústria e da agricultura, os trabalhadores perdiam vagas, o desemprego crescia. Além disso, depois de se recuperarem dos prejuízos da destruição da Primeira Guerra, os países europeus passaram a concorrer nos mercados internacionais e a comprar cada vez menos dos Estados Unidos. Com a falta de consumidores externos e internos, começavam a sobrar enormes quantidades de mercadorias, caracterizando uma crise de superprodução. As declarações otimistas dos homens de negócio continuavam, porém a alimentar a corrente especulativa de alta no mercado. Os capitães da indústria reafirmavam sua esperança nos lucros futuros. Em 12 de junho de 1928, verificou-se um primeiro recuo da Bolsa de Nova York. Nesse dia a queda foi de 23 pontos e mais de 5 milhões de ações mudaram de mãos. A alta começou a partir de julho. Em suas memórias, o presidente americano da época, Herbert Hoover, estigmatizou a especulação. Há crimes piores que o assassino, pelos quais os homens mereciam ser injuriados e castigados. A animação com o aumento do preço das ações era tão grande que as pessoas tomavam empréstimo nos bancos para comprar títulos na bolsa. Os estabelecimentos bancários de Nova York emprestavam a prazo curtíssimo a juros de 12%, dinheiro que haviam tomado emprestado a 5% do Federal Reserve. Enquanto o valor das ações subia, os investidores lucravam e a euforia difundia-se com credulidade geral. Os agentes financeiros emprestavam a seus clientes, aceitando como garantia ações da bolsa. O valor global das ações passou de 27 bilhões de dólares para 67 bilhões em 1925 e 1929, uma alta de 20 bilhões de dólares só nos 9 primeiros meses de 1929. Algumas carteiras de investimentos se valorizaram 700% em poucos meses. Havia crescimento cada vez maior, totalmente descolado da produção. No início de outubro de 1929, alguns investidores começaram a apostar na baixa. Meses antes, em agosto, a taxa de juros havia sido elevada de 5% para 6% na tentativa de reduzir o volume de crédito, mas era tarde demais. Quebra da bolsa. A orgia de lucros finalmente estourou no dia 24 de outubro de 1929. As cotações da Bolsa de Valores de Nova York afundaram 50% em um só dia. Esses preços estabilizaram-se ao longo do fim de semana, para cair drasticamente na quarta-feira seguinte, 28 de outubro. Muitos acionistas entraram em pânico. Cerca de 16,4 milhões de ações subitamente foram postas à venda em 29 de outubro, a quinta-feira negra. O excesso de oferta e venda e a falta de compradores fizeram com que os preços dessas ações caíssem cerca de 80%. Até o fim do mês, seguiam-se novas derrubadas de preços e uma onda de falência. Milhares de acionistas perderam grandes somas em dinheiro. Muitos perderam tudo o que tinham. O preço dessas ações continuariam a flutuar, caindo gradativamente nos 3 anos seguintes. As pessoas decidiram cortar gastos, em especial os endividados. A recessão estendeu-se aos setores industrial e comercial americano, o que levou ao fechamento de inúmeras empresas, elevando drasticamente as taxas de desemprego. A venda a crédito quase desapareceu. A produção industrial caiu 45%. Os lucros afundaram. A renda recuou de 87,4 bilhões de dólares em 1929 para 41,7 bilhões em 1933. Em 1932, a massa salarial de 50 bilhões de dólares para 30 bilhões de dólares. Os preços encolheram 30% na média. O aspecto original da crise de 1929 consistiu na amplitude da depressão do campo. A transformação capitalista o fez entrar em cheio na crise, com repercussões gerais. A situação dos bancos era agravada porque muitos deles haviam emprestado grandes somas aos fazendeiros. Com a crise,
Estes tornaram-se incapazes de pagar suas dívidas. Em 1929 e 1933, os preços dos produtos industrializados não perecíveis caíram 25%, os dos produtos agropecuários 50%. As consequências sociais nos Estados Unidos foram espantosas. Os trabalhadores sofriam não só pelo desemprego, mas também pela redução salarial e dos horários de trabalho. Não havia seguro-desemprego, só caridade. Surgiram os Hoovervilles, nome em homenagem ao presidente Hoover. Verdadeiras favelas de excluídos. Também as sopas populares e os abrigos para sem-teto sempre cheios. Em Chicago, o lixo era revisado e reaproveitado por uma enorme massa de pobres. Estimava-se que 1,5 milhão de jovens faziam parte de bandas de errantes sem destino. Muitos dos jovens das áreas rurais abandonaram suas fazendas e suas famílias buscando a sorte nas cidades. Juntamente com os desempregados urbanos, viajavam de cidade a cidade, pegando carona em trens de carga em busca de emprego. A subalimentação produzia um surto de tuberculose. O número de matrimônios caiu 30%, de nascimento 17%. Os proventos dos trabalhadores experimentaram um retrocesso global sem precedentes. Grupos étnicos, minoritários e imigrantes dos países mais atingidos passaram a ser discriminados porque supostamente competiam com a população nativa pelos empregos. A discriminação era alentada por grupos nacionalistas de direita. Isso fez com que as taxas de imigração caíssem sensivelmente no Canadá e nos Estados Unidos. Apenas nesses dois países, o número de desempregados elevou-se para cerca de 20 milhões. A crise de 1929 ficou como consequências inteiramente novas. Todo o aparelho de crédito sobre o qual vivia a economia americana se desestruturou. Esse processo chegou a seu pior momento no início de 1933, na ameaça de bancarrota geral, no momento exato em que a democracia de Franklin Delano Roosevelt chegava ao poder. Ao mesmo tempo, a retirada dos créditos americanos de curto prazo resultou, em 1931, no desmoronamento financeiro da Europa Central e na impossibilidade para a Grã-Bretanha de honrar seus compromissos externos. A crise atingiu o mundo todo. Em 1932, a produção mundial tinha caído 33% em valor. O comércio mundial 60%, o Bureau Internacional do Trabalho, em um cálculo que pode ser considerado modesto, contabilizava 30 milhões de desempregados. Os países mais atingidos pela crise, além dos Estados Unidos, foram a Alemanha, Austrália, França, Itália, Reino Unido e Canadá. Não se tratava da primeira quebra da bolsa. Depois de uma grande alta especulativa, dessa vez, porém, as consequências foram tais que se achou que a quebra fosse a causa da crise propriamente dita. Mas certos índices econômicos já haviam mudado de sentido antes de outubro. Embora muitos ditos entendidos de então julgassem ter descoberto o segredo de uma prosperidade econômica contínua, as consequências políticas não foram menores. Empossado em 4 de março de 1933, Roosevelt aumentou os poderes presidenciais. A chamada democracia americana pendeu por um fio. A posse de Roosevelt com seu discurso da virada aconteceu exatamente um dia antes que Adolf Hitler, na Alemanha, conseguisse os poderes totais para governar por decreto. A crise parecia enterrar as democracias. Diferente de uma crise cíclica do tipo clássico, a depressão econômica não se resolveria sozinha. As primeiras medidas eficazes foram adotadas a partir de 1932 e 1933, quase simultaneamente por Roosevelt nos Estados Unidos e por Hjalmar Schwartz na Alemanha nazista, e foram anos mais tarde teorizados pelo economista britânico John Maynard Keynes. Segundo Michael Bow, há uma saída capitalista para a crise que impunha enormes sacrifícios à classe operária e se arriscava assim a levar a inquietantes confrontos. Keynes propõe uma outra saída capitalista que, mediante uma retomada da atividade, possibilitasse reduzir o desemprego sem amputar o poder de compra dos trabalhadores. As políticas possuíam um fundo comum, a intervenção do Estado para a solução dos problemas econômicos. Embora as variantes da política intervencionista fossem de caráter nacional, as medidas foram comuns: protecionismo alfandegário, desvalorização monetária, subvenções governamentais, empresas privadas e o aumento dos gastos públicos. Nos Estados Unidos, especificamente, o New Deal significou medidas intervencionistas visando atenuar a crise, atuando com caráter emergencial. Foi com base na Lei de Guerra de 1917 que foi proclamado o fechamento de todos os bancos. Durante as feiras bancárias, o Tesouro elaborou a Emergency Bank Act, negociada com os grandes monopólios, para contrabalançar o peso da ala intervencionista do governo, que reclamava a nacionalização de todo o sistema de crédito. Roosevelt fez aprovar o New Deal, cujo nome foi inspirado no Square Deal do ex-presidente Theodore Roosevelt, fornecendo ajuda social às famílias e pessoas que necessitassem e criando empregos por meio de parcerias entre o governo, empresas e consumidores. Nos anos seguintes,
Diversas agências governamentais foram criadas para administrar os programas de ajuda social. O papel do regime de Roosevelt consistiu em salvar temporariamente o capitalismo, abandonando o tradicional liberalismo econômico americano. Usou recursos financeiros do Estado para socorrer as empresas bancárias e comerciais e fez votar as leis que restringiram a concorrência e permitiram a alta dos preços, favorecendo o capital monopolista. Manteve o descontentamento das massas trabalhadoras urbanas e rurais sob controle dentro de uma política de concessões, como o sistema de aposentadorias e de seguro-desemprego. O capitalismo americano, auxiliado pelo Estado, aliviou-se da crise. A produção elevou-se acima do nível de 1932 e pôde novamente proporcionar lucros em certos ramos, devido mais aos gastos governamentais do que uma reativação da indústria privada. Tudo isso fez a economia americana retornar aos níveis anteriores a 1929, nas vésperas da Segunda Guerra. Embora o desemprego jamais tenha sido extinto, persistindo a grande cifra de mais de 8 milhões de desempregados em 1940. Isso só seria solucionado com a passagem para uma economia de guerra. Na Alemanha, a crise de 29 agravou os resultados da hiperinflação de 1923. Nas classes médias, desesperados, os nazistas propunham remédios contra a angústia, xenofobia, racismo e nacionalismo exacerbado, acompanhados de uma demagogia anticapitalista que culpava os judeus pela crise. O partido nazista usava a violência e o terror contra seus inimigos, para demonstrar a seu público sua determinação em atingir seus objetivos. Os países democráticos não foram poupados pela onda. Sem chegar à popularização da Alemanha, na Grã-Bretanha, tanto o Partido Comunista quanto o Partido Fascista Britânico receberam considerável suporte popular. Na segunda metade da década de 30, depois da vitória do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, a Guerra Civil Espanhola resumiu o destino da Europa. A vitória de Franco, auxiliada por Hitler e Mussolini, selou o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Nos diversos países, a economia de guerra pôs fim definitivo à crise. A economia capitalista se salvou, mas o mundo viveria o maior conflito da história da humanidade.